A minha pergunta, se temos tudo em Cristo, por que temos que complicar o Evangelho? Por que temos que pregar apontando as pessoas contra o adultério, contra a homossexualidade, contra o vício do cigarro, contra o vício da bebedice? Por que temos que pregar essas coisas? Vocês estão perdendo tempo. Vocês estão dificultando o caminho da salvação. Vocês estão fechando o caminho, a porta de salvação. Ao fazer do Evangelho tão genuíno de Deus, tão de graça, tão plenitude de Deus, de graça e realidade, um Evangelho sionista, legalista e moralista. Que bênção poder voltar a falar do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito emocionante. Eu vou falar agora sobre o Evangelho, uma segunda parte do que foi já gravado, e logo provavelmente volte a me explanar no tema por uma ou duas vezes mais, com certeza, porque o Evangelho na Bíblia é muito profundo e estamos necessitando muitíssimo que se nos fale a verdade, porque há séculos que o cristianismo evangélico, entre aspas, está enganado. Deus salva a qualquer pessoa que lhe quer salvar e que se arrependem y ven a Cristo. Él les salva en cualquier ambiente, en cualquier lugar. Él les salva en cualquier circunstancia. Porque a palavra de Deus, que é parte do Evangelho, a palavra de Deus, essa que produz um novo nascimento, a fé para um novo nascimento, está incluso na criação toda. Isso diz a Bíblia. Portanto, há homens e mulheres que têm na sua boca o Evangelho genuíno e pregam, e as pessoas podem crer e ser salvas. Mas também tem muita gente que tem um Evangelho fraguado, misturado, e outros evangelhos falsos. Mas qualquer palavra que usem que é do Evangelho original e verdadeiro, pode produzir um novo nascimento, porque quem produz o novo nascimento não é necessariamente a mensagem, senão o mensageiro. O mensageiro é Jesus Cristo. Ele próprio é a mensagem e também o mensageiro. Isso vemos no livro de Malaquias, que ele é o mensageiro e a mensagem. Mas também as pessoas que creem estar incumbidas da missão de pregar o Evangelho e estão equivocadas, tendo outro Evangelho que não é o de Jesus Cristo, ou talvez o próprio Evangelho verdadeiro, mas fraguado, falsificado em parte. Então, essas pessoas podem ser usadas por Deus para Deus salvar a quem Ele quer. Por quê? Porque quem salva é Ele, não necessariamente a palavra que se profere ou a mensagem que se entrega. Claro que Deus estabeleceu que a salvação viesse pelo Evangelho, mas insisto, o Evangelho não é somente a mensagem, é também a pessoa de Jesus Cristo. É como quando você entra a estudar algo da Bíblia e fica atolado na literalidade da Bíblia. E pega um versículo, uma frase, e ali fica preso e não consegue deslanchar por meio de uma visão celestial e revelada, senão que fica na letra, fica no legalismo, fica na regra, porque você não tem a iluminação do Espírito Santo. A palavra serve para isso, ou seja, para um uso equivocado, se as pessoas não souberem usá-la. Mas se ela é bem usada, ou seja, como espírito e vida, que Jesus falou que deve ser, então aí é diferente.
Aí a palavra que nós emitimos tem correlação e harmonia com o mensageiro, que é Jesus Cristo. Portanto, o mais importante é o autor. É o autor da Bíblia e é o Evangelho pessoa. E, secundariamente, é a Bíblia e a letra morta, porque se não tem a vida do Espírito ao lermos em nós e na palavra, não podemos receber uma revelação de Deus. Para que haja essa vida de Deus na palavra escrita na Bíblia, temos que pesquisar que seja uma boa Bíblia. E também, além disso, usarmos todas as técnicas da hermenêutica, porque o método da literalidade é o pior método, porque é o que nos confunde, nos enreda e nos faz sectário, heréticos, porque pegamos um versículo e esse versículo, ou essa frase, ou essa palavra, com ela nós criamos uma doutrina. Portanto, é perigoso ser demais literalista. Muito poucos casos existem na Bíblia onde precisamos realmente ser literalistas. Na maioria das vezes, precisamos revelação do Espírito Santo, ajuda do Espírito Santo para que nós possamos ter essa palavra como espírito e vida. Devido a essas deficiências, muitas pessoas pensam que o Evangelho tem que ser exaustivo, entregado exaustivamente à pessoa. Em outro vídeo que eu acabei de gravar, que está no nosso site do Ministério, eu expliquei no básico o que é o Evangelho dentro da Bíblia. E falei que o Evangelho é apresentado primeiramente como anúncio, depois como promessa, em terceiro lugar como profecia, em quarto lugar como realidade, como cumprimento, e só em quinto lugar como juízo. Isso está na Bíblia. Eu já me explanei nesse tema no vídeo anterior. Agora, é o próprio Evangelho que faz objeções a nós que temos um evangelho equivocado ou fraguado, a qualquer um de nós que esteja equivocado, tendo recebido um evangelho fraguado ou falso. E isto tem acontecido por causas políticas, desde o ano 1948, naquela famosa reunião das Nações Unidas para dar por fim à Segunda Guerra Mundial. Ali, a partir dali, começou a vigorar a política do evangelicalismo, que é uma política yankee. E esse evangelicalismo penetrou nas igrejas evangélicas e nos enganaram que era o evangelho de Jesus Cristo. Deus, na sua misericórdia, ele salvou a muitos, porque as pessoas estão necessitadas de Deus. E segundo o tempo, segundo a circunstância, segundo o lugar, tem pessoas extremamente necessitadas de Deus e que são conscientes que precisam de Deus. E de repente, uma só palavra, uma cura, uma libertação, uma bênção econômica, as leva a crer em Jesus Cristo e recebê-lo como seu único e suficiente Salvador, mesmo que a mensagem tenha sido fraguada, ou seja, falsa. Mesmo assim, muitas pessoas podem ter sido salvas. Eu fui salvo nesse ambiente. A maioria dos que vivemos hoje temos sido salvos em Jesus Cristo nesse ambiente. Mas isso não quer dizer que nós temos que nos conformar com um evangelho fraguado ou falso e dizer, não, eu nasci nesse evangelho, então eu amo esse evangelho, eu não vou trair esse evangelho, eu vou manter esse evangelho. Não, se está fraguado ou é falso, precisamos expulsá-lo de nossa vida. Precisamos erradicar dentro de nós e buscar o verdadeiro evangelho que está na Bíblia, o evangelho de Jesus Cristo, que tem esses 5
as cinco manifestações que eu já falei, e que a última manifestação é o juízo, e que não é agora. Jesus mesmo, eu mencionei, disse: eu não vim para condenar, nem para julgar, eu vim para salvar. E vai chegar o dia, ele dizia, ainda não é o dia do juízo. Portanto, hoje, todo evangelho que condena, que demanda arrependimento, que demanda deixar pecados e vícios para poder ser salvos, todo evangelho que impõe a filosofia da autodefesa e da arma, portarmos arma pessoalmente, de matar por motivos justos, entre aspas, enfim, vingança própria, não? E muitas outras coisas que estão fluindo hoje no mundo inteiro como se fosse evangelho. Cuidado, esse não é o evangelho de Jesus Cristo. De maneira alguma é o evangelho de Jesus Cristo. Então, o evangelho de Jesus Cristo hoje nos interpela. Que evangelho estamos tendo? Que evangelho estamos pregando? Que evangelho cuidamos e propagamos? Que evangelho? É um evangelho falso ou um evangelho fraguado? De qualquer maneira, nenhum dos dois serve. Quando eu digo fraguado, eu me refiro à adulteração do conteúdo. Tem duas palavras que é bom ter em conta neste caso, nesta aula: adulteração e falsificação. Por exemplo, tem marcas de calçados, esportes, das pessoas mais jovens principalmente, e tem uma marca, eu não lembro a marca agora, tem uma marca muito famosa. E no Paraguai fazem um calçado igualzinho na aparência, colocam a mesma marca, mas não é o original. Isso todo mundo sabe. Em qualquer país está acontecendo isso. Então aí temos duas coisas. Quando é falsificado, é copiado um modelo e feito outro totalmente com outra marca. Isso não é falsificação. E quando é adulterado ou fraguado, quando é adulterado, é o mesmo produto original que se modifica alguma coisa, alguma peça, alguma partezinha, para que tenha um valor acima do preço, para que tenha um valor superior ao normal. Ou seja, tentando enganar as pessoas. Isso é a adulteração. É quando se modifica uma parte. E a falsificação é quando está modificado totalmente. E é muito igual na aparência com o original. Com o legítimo, melhor. E hoje temos esses dois tipos de evangelho circulando por aí. O adulterado e o falsificado. E onde está o evangelho verdadeiro? No outro áudio eu já expliquei no básico, já falei. Agora, esse evangelho verdadeiro vai fazer algumas objeções. E a primeira se baseia em um texto da Bíblia que eu mencionei no vídeo anterior, que é o sumo sacerdote judaico Zacarias, pai de João o Batista, o precursor de Cristo. Ele fez uma oratória sublime e gloriosa por meio de um cântico que ele criou e está na Bíblia, no capítulo 1 de Lucas. Ele falou várias coisas sobre Jesus Cristo que estaria chegando. Ainda não chegava. Chegava o filho dele como precursor para anunciar que o Messias estava chegando aí. Então vamos ler primeiro o que disse o precursor de Cristo. Que ele falou em São João capítulo 1. João testemunhou sobre ele, sobre Jesus, e clamou dizendo, quando viu a Jesus: este é de quem eu disse,
aquele que vem depois de mim está diante de mim, porque foi primeiro que eu. Porque todos nós recebemos de sua plenitude, e graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a realidade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito, que está no seio do Pai. Ele o deu a conhecer. Interessante as palavras de João Batista. Jesus estava caminhando ali perto dele, mas ele diz, o Filho que está no seio do Pai. E o Pai estava no céu. Então, este é um mistério maravilhoso, que precisa ser todo um curso, se possível, porque um estudo bíblico seria limitado ainda. É muito profundo no livro de João, no Evangelho de João. Jesus está na terra, mas também está no céu, porque ele é Deus. Isso está provado no Evangelho de João de diferentes maneiras. É muito profundo, maravilhosa essa narrativa divina, espiritual e cheia de vida. João falou essas coisas a respeito de Jesus. E me chama a atenção alguns pontos. Todos nós recebemos de sua plenitude. Com isso, João estava dizendo, eu não tenho nada que não esteja em Jesus, o mensageiro, e a mensagem. Tudo que eu tenho é de Jesus, do mensageiro e a mensagem chamada Jesus Cristo. Não há nada no ser humano que não venha da plenitude de Jesus. Em segundo lugar, ele disse, é graça sobre graça. Ele não disse graça do lado de graça, senão sobre graça. Porque se fala de um edifício que está sendo construído, um plano eterno de Deus que está sendo desenvolvido. Não uma lei com regras paralelas e continuadas e modificadas segundo o tempo, segundo a situação, segundo as pessoas, segundo a cultura. Não, é graça sobre graça. Você recebe de Deus hoje, amanhã recebe mais e mais e mais, até ser parte desse edifício eterno que é a igreja. É assim que o precursor de Jesus, João o Batista, profetizou e anunciou. Mas ainda tem outra coisa que ele falou muito interessante. A lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a realidade vieram por meio de Jesus Cristo. A palavra graça está em todas as Bíblias, que quer dizer o perdão, a misericórdia, a bondade, a bênção. Tudo isso que é de graça está incluído na palavra graça aí. Mas a palavra realidade, que até onde eu conheço, uma só versão da Bíblia traz esta palavra, é a palavra que é traduzida na maioria das Bíblias como verdade. Mas na realidade, verdade e realidade estão implícitas na palavra grega para ambos conceitos. Aletheia. Essa palavra, alguns dicionários trazem os dois vocábulos do português, verdade e realidade. Mas eu gosto desta versão que ela diz realidade. Por que é realidade? A palavra mais importante com respeito a Cristo que apareceu naquela época. Porque até então, tudo o que os homens faziam para apagar seus pecados, para justificar e satisfazer a Deus que estava indignado pelo pecado, e para derrotar ao diabo,
o grande corruptor. Tudo que eles faziam em função desses propósitos não tinha dado certo nunca. Nunca funcionou. Nunca suas consciências ficaram tranquilas. Nunca. Então, chegou realmente a realidade. Como dice Paulo em outra parte da Bíblia, ele diz que o que veio pela lei eram sombras da realidade. Mas a realidade é Cristo. O corpo é Cristo, diz lá em Filipenses. A realidade é Cristo. Com Cristo veio a realidade das sombras do Antigo Testamento. Então, depois que eu faço esta narrativa dentro da Bíblia a respeito do que João falou, então agora sim eu vou entrar para o que Zacarias, o pai de João, falou. Ele usou pelo menos 3 conceitos em sua oração ou cântico, que, por um lado, chegava o Messias que os judeus, não só ele como judeu, senão todo o povo de Israel, esperava. Ele está cantando que o Messias está chegando. Ele louva a Deus porque o Messias chegou. Ele diz que chegou quem nos traz perdão dos nossos pecados, porque eles estavam cansados de querer resolver o problema do pecado e não conseguiam. Era muito sacrifício, muito dinheiro em cima, muita abnegação, muita dedicação, muito esforço, muita negação de si mesmos e também de carregar cargas pesadíssimas, porque tinham que se trasladar de diferentes lugares até Jerusalém e ficar na intempérie, sofrendo, até terminar todo o sacrifício. E voltavam de lá com a consciência pesada. Não havia paz, não havia libertação. Então Zacarias louva a Deus porque chegou o Messias para dar-lhes a paz do perdão. Em segundo lugar, o segundo conceito muito importante que ele fala é que esse Messias traz salvação para o povo de Israel. De fato, a salvação veio, mas eles rejeitaram em grande medida. E uma terceira consideração tem a oração de Zacarias para mim agora, é que, e também já tenho mencionado, que faria do povo de Israel um povo confiante, livre dos inimigos, e que isso faria do povo de Israel um povo que poderia de por vida servir a Deus em agradecimento e não esperando receber perdão dos seus pecados por meio do sacrifício, senão em agradecimento o povo de Israel poderia servir a Deus a vida toda. Mas eu ainda acho um quarto ponto, conceito muito importante na fala de Zacarias, que também este Cristo traria o poder de justificação e santificação. Claro, se dava perdão e dava salvação, esse Cristo, e dava liberdade e vitória sobre os inimigos, também tinha que dar a justificação diante do Pai e a potencialidade da santidade para que sejamos pessoas conforme o coração e o caráter de Deus na terra, exemplo para muitos e também para que muitos possam desejar viver esta vida em santidade que é absolutamente possível sem a lei, completamente possível, mas sem a lei, senão pela realidade que é Cristo Jesus. Agora então eu vou fazer as 3 objeções que mencionei. A primeira: os judeus esperavam, mas não o receberam. Por que não o receberam? Sabem por quê? Pelo mesmo motivo que muitos hoje ouvem o evangelho verdadeiro,
ouvem a palavra de Deus, são tocados pela mensagem de Deus, são visitados por meio de uma cura, uma libertação, uma prosperidade, um milagre, e assim mesmo rejeitam a salvação. O motivo deles que levou aos judeus a rechazar a pregação do Evangelho e ao Messias e a ser salvos é o mesmo motivo que vigora nos dias de hoje. Nunca mudou. Assuste-se quem quiser, mas o motivo é Caim. Não em vão, o apóstolo Judas condena o caminho de Caim. O apóstolo Pedro também condena o caminho de Caim. E o caminho de Caim é a criação, o lançamento por primeira vez no planeta Terra da religião. Caim lançou a religião, todo tipo de religião. E ele, na base do seu raciocínio da meritocracia, de que eu trabalhei duro, meu irmão não, esteve todo dia sentado na grama aí, dava alimentos para as ovelhas e ia deitar na grama, aproveitar a primavera, o sol, a sombra das árvores. Ele é um vagabundo, ele não merece nada, Abel. Mas eu, Caim, mereço tudo, porque eu me esforcei, eu criei uma fonte de trabalho e de lucro poderosa, difícil, custosa, de muito trabalho, de muito sacrifício. Portanto, agora eu vou levar um pouco deste meu esforço para Deus, e chegou até Deus com a sua oferta. E diz a palavra de Deus que Deus nem o olhou. Olhou de lado, como menosprezando-o a ele próprio e menosprezando a sua oferta. E ele se irou. E Deus disse: por que você está irado? E ele foi interpelado por Deus. E disse Deus para ele: prove agora você vencer o pecado. Você não vai vencer. Você vai provar, mas o pecado vai te vencer. E dito e feito, assim aconteceu. E este homem chamado Caim, enojado com Deus, desgostado com Deus, porque ele tinha todo o direito de estar bravo com Deus, ofendido de Deus, porque ele levou o melhor do seu trabalho. Ele se sacrificou, ele ganhou com suor da cabeça o seu sustento. Ele estava cumprindo a sentença dada por Deus a seu pai, a Adão. Portanto, ele tinha todo o direito de reclamar: Deus, que é isso? Eu estou no meu direito, eu preciso que o Senhor receba a minha oferta. Por que me menospreza? Por que menospreza a minha oferta? Ele tinha todo o direito. Como os que hoje invocam o esforço próprio, o seu trabalho, seus méritos, invocam isso como dizendo: nós somos melhores, somos uma raça melhor porque trabalhamos duro. E os outros que trabalham mais suave são vagabundos, não merecem nada. O que eles têm é com o dinheiro do meu bolso, os meus impostos. Esse é o perfil de Caim. Esse perfil de Caim levou a Caim a lançar por primeira vez a religião no mundo. E a religião é o sinal que Deus disse: ninguém vai poder tirar de Caim. Ninguém vai poder matar esse sinal. Ninguém vai poder destruir esse sinal. Eu vou destruir, está dizendo Deus em Gênesis capítulo 4. Eu um dia vou destruir a religião, mas ninguém vai poder terminar com ela. Nem o comunismo, nem o liberalismo, nem os ditadores,
nem os católicos as religiões dos evangélicos, nem os evangélicos a religião católica e outras. Ninguém vai dar fim com as religiões. É isso que está dizendo lá Gênesis capítulo 4. Mas isso está condenado por Deus. Deus não quer religião. Deus não quer religião, que quer dizer religar, reconectar. Deus não precisa que nós criemos um caminho de volta para Deus, porque Ele sacrificou o seu próprio Filho no lugar de todos os sacrifícios judaicos, para que este Filho seu unigênito fosse o caminho para o Pai e suficiente. O Pai está satisfeito. Ele não quer mais outra coisa, nenhum outro caminho. Ele tem o caminho perfeito e santo e puro e suficiente para agradar ao Pai e satisfazer o problema do homem. Então, o motivo pelo qual os judeus rechaçaram a Cristo e o Evangelho é a filosofia de Caim. E o motivo pelo qual hoje estão rechaçando o Evangelho e a Jesus Cristo é a filosofia de Caim. Não é o ateísmo, não é a falta de moral, não é a sexualidade extravagante, pecaminosa, a libertinagem. Nada disso está impedindo que as pessoas sejam salvas. Porque até os mais perversos em sexo chegam a hora que eles se olham e têm nojo de si mesmos e têm uma sede de Deus e não sabem como sair dessa teia de aranha do inimigo. Mas o motivo pelo qual as pessoas negam a Jesus, rechaçam a Jesus, o Messias, e rechaçam o Evangelho de Jesus Cristo, a realidade que é Cristo, a realidade da graça e da verdade, é o capitalismo. Não tem outra. Está na Bíblia. Segunda objeção. Os gentis, nós, os pagãos, o recebemos a Cristo e recebemos o Evangelho, mas estamos judaizados. Estamos querendo voltar aos sacrifícios judaicos. Estamos praticando a Bíblia, a parte da Bíblia que menciona e revela a graça e a realidade, e querendo voltar para as regras, o legalismo, o moralismo e os mandamentos de homens, que não salvam, nunca salvaram, nunca perdoaram pecado, nunca libertaram a ninguém, nunca produziram uma geração de pessoas, sacerdotes santos, que possam servir e ajudar a outros. Nunca. Até mesmo os sacerdotes judaicos pecavam grosso. Os levitas pecaram grosso. O povo pecava grosso. Nenhum deles se salvava. E assim terminou o período da lei, quando veio Cristo. Porque Cristo é realidade. E Cristo está nos dizendo, comigo e por mim, é possível. Mas é graça sobre graça, não graça do lado de graça, senão graça sobre graça. Eu quero edificar em você a graça, para que cada dia você seja melhor. Isso é Evangelho. E terceira objeção. Acaso o Evangelho de Jesus Cristo não é a plenitude? Nas palavras de João o Batista, Cristo e o seu Evangelho são a plenitude de Deus. Portanto, não há nada que acrescentar. Portanto, não há nada que modificar. Então, por que as pessoas têm que se arrepender antes de ser salvas? A mensagem de arrependimento no livro de Mateus, nos primeiros capítulos, que o próprio Jesus repetiu a pregação de João o Batista, era para os judeus se prepararem na religião deles, ou seja, voltar a ler as Escrituras e descobrir o Cristo, para estar preparado e alerta de que o Cristo estava chegando, e se arrepender do distanciamento que eles tinham de Cristo por causa das regras humanas.
Era esse o arrependimento. E também dos pecados deles. Eles deviam se arrepender de todos os pecados religiosos do caminho de Caim, para poder ter a mente e o coração aberto a receber o Messias. Era todo um motivo pelo qual João Batista e Jesus anunciou o arrependimento. Mas o arrependimento, depois que Cristo vem e é pregado o Evangelho além da pessoa de Cristo, também verbalmente pelos apóstolos, esse Evangelho, ao ser genuíno, ele emite fé, injeta fé pelo Evangelho, pela palavra de Deus, injeta fé nas pessoas. E nessa fé vai incluído o arrependimento. Ou seja, ninguém é salvo pela decisão carnal e humana, no meu estado caído dos judeus que buscavam perdão e salvação. Ninguém nesse estado tem o poder de ter fé para a salvação. Também não tem poder de se arrepender para a salvação. A fé para a salvação e o arrependimento para a salvação vieram juntos, injetados pelo Evangelho puro e verdadeiro. Quando o Evangelho é o puro e verdadeiro de Jesus Cristo, a pessoa recebe a genuína fé que salva. E junto com essa genuína fé, ela recebe também o arrependimento. E se arrepende não porque ela é bonzinha. A pessoa não se arrepende porque diz, eu vou fazer um favor para Deus. Ele está me pedindo que eu reconheça meus pecados, eu vou reconhecer. Porque eu quero a salvação eterna. Não tem cambalache com Deus. Não há. Não é como fazer troca. Não é como fazer nenhum tipo de negociata com Deus. Ele nos injeta fé, de graça, sobre graça. Depois de nos injetar a fé, ele nos injeta o desejo de arrependimento. Coloca em nós outro pouquinho de graça. E quando isso acontece, dentro de nós cremos e nos arrependemos automaticamente. Porque ele gerou em nós tanto a fé para ser salvos, como também o arrependimento dos pecados. E daí temos gratuitamente outro pouco de graça, agora o perdão de nossos pecados. E sendo assim, logo temos a salvação eterna. Sendo assim, a minha pergunta, se temos tudo em Cristo, por que temos que complicar o Evangelho? Por que temos que pregar apontando as pessoas contra o adultério, contra a homossexualidade, contra o vício do cigarro, contra o vício da bebedice? Por que temos que pregar essas coisas? Vocês estão perdendo tempo. Vocês estão dificultando o caminho da salvação. Vocês estão fechando o caminho, a porta de salvação. Ao fazer do Evangelho tão genuíno de Deus, tão de graça, tão plenitude de Deus, de graça e realidade, um evangelho sionista, legalista e moralista. Isso está completamente errado. As objeções de hoje do evangelho são vingadas dentro da própria Bíblia por meio desta aula que eu estou explicando dentro da Bíblia. Embora não citei muitos versículos, citei só as palavras de São João, mas é muita coisa. Eu talvez volte a falar de outras objeções. E eu quero, para terminar, falando das objeções do Evangelho de Jesus Cristo, que como pessoa, o próprio Cristo, deve se perguntar, misericórdia, o que está acontecendo com estes pregadores? Olha, é triste. Você procura vídeos evangélicos do Brasil. A maioria falam de si mesmos, os pregadores. A maioria contam histórias, relatos de acontecimentos na vida deles. E sempre dizendo, Deus me falou, Deus me mandou, então Deus me falou, então Deus me mandou dizer isto.
Ou seja, eles estão bem pertinho de Deus, mas um evangelho falso, que ocupa uma hora no púlpito, entretendo com risos as pessoas. Isso não é evangelho. Isso está matando a igreja. E os pastores mais antigos deviam ter vergonha na cara e erradicar tudo isso dos púlpitos. E dizer, não queremos essa bagunça aqui, não queremos brincar de evangélico, queremos o verdadeiro evangelho. Estão pregando que Cristo perdoa e logo incentivam carregar a arma de fogo. Pregam a salvação eterna e logo dizem, não, o neocapitalismo vai nos salvar. E cuidado com o comunismo porque vai nos perder. Então, o diabo tem mais poder que Cristo nesse evangelho deles. Eu creio que é muito claro isso, mas mesmo assim, eu tenho mais objeções que desenvolver dentro da palavra de Deus. Eu não estou aqui para contenda, eu não estou falando para dividir nada, eu não estou falando para destruir o que vocês creem e estão edificando, mas estou ensinando para alertar com a verdade, para que você possa ter a bênção, a graça, aqui na terra, enquanto viver, de mudar para o verdadeiro evangelho, porque Deus quer e colocou a você na terra com um propósito de usá-lo para a extensão do evangelho e derrotar ao diabo e destruir o poder do pecado. E para isso, você não pode magnificar o diabo e magnificar o pecado. Você tem que diminuí-lo, anulá-lo, reprimi-lo debaixo do sangue de Jesus e do nome poderoso daquele único que pode salvar, que é Jesus Cristo. Deus abençoe.